Bom, já no exercício 2, eu peço para vocês determinarem os pontos que distam 32 milímetros de P e distam 43 milímetros de A. Então, P é um ponto e o A é uma reta, tá certo? Nós começamos essa ficha retomando, refletindo sobre as situações das quais são convenientes utilizar os diferentes lugares geométricos que foram estudados até agora. Bom, ponto, distância de ponto, a gente usa a circunferência. Distância de reta, a gente usa o lugar geométrico que foi discutido nessa ficha, que no caso são as retas paralelas, tá certo? Então, o que é esperado no suposto resolvido? Bom, eu tinha lá uma reta A. Então, eu tinha a reta A, eu tinha o ponto P, né? Bom, para a gente trabalhar com a distância do ponto P, a gente tem que traçar uma circunferência centrada em P, tá certo? Então, eu vou fazer a mão livre mesmo, traçar uma circunferência aqui em P, destaco o raio, que é de 3,2 centímetros, tá certo? E aí, para trabalhar com a distância entre a distância da reta A, eu preciso usar as construções de retas paralelas. Então, eu preciso traçar as paralelas aqui no meu esboço, tá certo? Deixa eu pegar uma cor diferente. Então, aqui, tracei as retas paralelas. Aqui. Olha aqui. Ixi, a segunda não ficou tão boa. Aí, tá? O que a gente precisa colocar ainda no suposto resolvido? A marcação dos ângulos e as distâncias, certo? Então, ó, esse ângulo é 90 graus, 90, aqui tem 90, e essas distâncias aqui estão como 4,3 centímetros, tá certo? Então, aqui a gente tem duas intersecções, essa intersecção e essa intersecção. Eu vou chamar de x1 e de x2, tá? E aí eu preciso estudar esses dois pontos. Então, x1 e o x2 pertencem ao quê? Primeiro, a gente traçou uma circunferência centrada em P com raio de 3,2 centímetros. Circunferência centrada em P, raio de 3,2 centímetros, intersecção com o quê? Como que eu posso descrever essas paralelas? Nós vimos lá no esboço da definição de retas paralelas como lugar geométrico que a gente pode usar esse símbolo aqui, Esse símbolo quer dizer paralelas, tá? Então, intersecção com as paralelas, a reta A, tá? Então, paralelas à reta A, que é essa reta em vermelho, distando quantos centímetros? Então, vou colocar diste como abreviação de distando, tá? Distando 4,3 centímetros, ok? Tudo bem? Então, vamos à construção. Eu falei para vocês que farei uma situação um pouquinho diferente nesse exercício, Uma segunda ideia de construção de paralelas. Então, a ideia é que a gente consiga traçar duas perpendiculares quaisquer nessa reta A. Então, vamos a esse processo rapidinho aqui. Então, vou traçar a primeira paralela, a primeira perpendicular. Então, delimito dois pontos equidistantes e traço a mediatriz desse segmento do qual foi delimitado. Então, aqui a gente tem a primeira reta perpendicular. Vou traçar uma outra reta perpendicular qualquer. Tracei a reta perpendicular qualquer. Aí, o que a gente vai ter que fazer nessas retas perpendiculares? Ó, tracei essas duas retas perpendiculares, tá? O que a gente vai ter que fazer nessas retas perpendiculares? Marcar as distâncias. Então, aqui a gente precisa marcar 4,3 centímetros para cima, 4,3 centímetros para baixo. 4,3 centímetros para cima, 4,3 centímetros para baixo. Como eu estou com limite de espaço, eu não vou respeitar o 4,3, mas eu vou construir as paralelas, só para vocês virem como que vai ficar, tá bom? Então, você marca a distância. Então, você marcou a distância aqui.
né? No caso de vocês aí, 4,3 centímetros. E aí, você terá aqui em cima 2 pontos que estão a 4,3 centímetros de A. Aqui embaixo, 2 pontos que estarão a 4,3 centímetros de A. E a gente sabe que por 2 pontos passam quantas retas? Uma única, tá? Então, essa é a reta que eu estou procurando. Essa é a reta paralela que eu tô, uma das retas paralelas que eu estou procurando. Aqui embaixo você vai fazer o mesmo, tá? Você traça a reta que passa por esses 2 pontos, uma vez que esses 2 pontos estão distando 4,3 centímetros de A. Se eu traçar uma reta que passa por eles, todos os pontos dessa reta também estarão à mesma distância, tá? Tudo bem? Então, a gente tem as retas paralelas procuradas, tá certo? E agora eu preciso traçar a circunferência com raio de 3,2 centímetros. Então, eu vou tracei aqui a circunferência. Preciso traçar ela por completo? Não preciso. Não preciso traçar por completo. Eu vou traçar apenas o arco que me convém, tá certo? Então, vou diminuir um pouquinho aqui. E aí, ó, tracei a circunferência. E esses são os pontos procurados, ó. Aqui e aqui eu tenho o x1 e aqui eu tenho o x2, tá certo? Então, como trata-se de um problema de lugar geométrico, a gente tem que lembrar de colocar uma resposta, tá? Então, os pontos procurados são x1 e x2, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido a resolução desse exercício. Se sentirem necessidade, voltem o vídeo, nós também podemos tirar dúvidas de vocês na conferência. Tá bom? Sigam nas próximas etapas, gente. Até já!